Tô com a matéria aberta aqui no Folha Vitória. Infelizmente, né, a gente volta a falar sobre esse caso terrível, tenebroso que aconteceu em Aracruz, norte do Espírito Santo. Me refiro à morte da pequena Eloara de Jesus Isidório, uma menininha de 1 ano, né, que faria 2 aninhos agora, na próxima segunda-feira, dia 13, se eu não me engano. Bom, ela foi espancada, torturada, né, e o suspeito desse crime é o próprio pai, o Admilson de Jesus Agapito, que foi preso ontem, né, em Aracruz. Tudo aconteceu no domingo, né, gente? O Admilson deu 2 versões, né, contraditórias, inclusive, para o que aconteceu. Primeiro, ele falou que estava no trabalho quando recebeu uma ligação dizendo que a filha estava comendo e do nada parou de respirar. Ele vai e leva a criança para o PA, lá de Jacupemba. Na segunda versão, ele falou que já estava em casa. E aí um sobrinho chegou com a criança no colo, já desfalecida, já desmaiada, ele leva para o PA também. E no PA, né, os médicos percebem que o corpo da menina estava cheio de hematomas. Bom, ontem o William Bray e eu fomos até Jacupemba, nessa região do Córrego do Francês, uma região assim isolada, uma área rural, da área rural mesmo, lá de Aracruz. Conversamos, por exemplo, com a tia, a irmã da mãe da pequena Eloara, que mostrou fotos e vídeos, esses vídeos, inclusive, né, que você está acompanhando agora, que mostra a menina, de fato, muito machucada, com os olhos roxos, né, fora os hematomas no corpo inteiro. Então agora, Dudu, nós vamos conversar com o delegado Ricardo Barbosa, o titular da Delegacia de Homicídios de Aracruz, que investiga esse caso, né, que inclusive prendeu o Admilson, o pai, né, dessa criança, o principal suspeito desse crime. O delegado conversa conosco ao vivo agora, direto de Aracruz. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Falcão. Bom dia, Eduardo. Um caso estarrecedor, né, doutor? Fala pra gente como é que andam as investigações. Essa mãe conversou com vocês, né, ontem. Ela chegou a mencionar que as agressões começaram no sábado, é isso mesmo? Isso. No sábado, teve início uma sessão de agressão, sessões de agressões em relação à vítima, e disse que ela era portadora de transtorno do espectro autista. Isso causava irritabilidade no próprio pai. Poderia ser por conta de choro, poderia ser por conta de alguns gritos, e, no caso, as agressões tiveram início por conta dela ter pedido simplesmente comida ao pai, que ficou muito irritado e passou a agredi-la fisicamente. E aí, a irmã chegou a me contar ontem, doutor, que no sábado mesmo, a mãe sai de casa, né, porque foi ameaçada com uma faca, com um facão pelo pai, e vai para casa da irmã. Confere essa história mesmo? Confere. Nós temos áudios, inclusive, que foram ofertados pela mãe da Giovana, né, que é a mãe da Eloara, a avó da Eloara, nos informou que ela já havia pedido várias vezes ajuda a familiares que estiveram no local e levaram a criança até o hospital. Agora, doutor, o Admilson falou o quê? Ele confessou o crime? Porque para a irmã ele confessou, ele negou, né? Sede de delegacia de polícia, ele negou e informou que não praticou nenhum tipo de agressão, que a criança não estava com ele no momento que apresentou as lesões e que toda a narrativa da família seria por conta de divergências pessoais com ele. Ele demonstrou até uma certa frieza, porque diante de tamanha violência, diante de tamanha fragilidade da vítima, ele sequer demonstrou que tinha interesse em socorrê-lo. Olha, nós estamos conversando ao vivo com o delegado Ricardo Barbosa, titular, né, da Delegacia de Aracruz, que investiga esse crime terrível. Dudu, é com você. Não, delegado, eu queria saber o seguinte, queria saber com relação à reação do pai. Em algum momento, ele demonstrou estar arrependido, mesmo que ele não tenha confessado, mas mesmo que não confesse o crime, ele pode ter demonstrado algum tipo de arrependimento pelo fato da menina estar na situação que estava, com marcas pelo corpo. Demonstrou arrependimento, delegado, ou é um homem frio e calculista? Olha, pelo que eu conversei com ele, tanto durante a oitiva dele, quanto no dia posterior, ontem pela manhã, né? Em momento algum, desde o começo que ele chegou à delegacia, ele apresentou arrependimento. Tudo que ele queria era sair da delegacia, ele disse que ele não havia praticado nenhuma ação criminosa contra ela. Não perguntou sobre o estado de saúde dela, não estava emocionado, demonstrando tristeza, demonstrando solidariedade a tudo aquilo que tinha acontecido com a própria filha. Agora, delegado, se me permite, Dudu, eu tenho mais 2 perguntas. Eu fui até a casa ontem com o William Bray, né, e percebi muitas roupinhas de criança, de bebezinho, né, penduradas, né, no varal, com possíveis marcas de sangue. E aí os médicos, né, no PA chegaram a mencionar que existe a possibilidade de crime sexual também, de violência sexual. Isso está comprovado, está sendo investigado. Como é que ficou isso, doutor? A Polícia Técnica Científica apresentou o laudo cadavérico da vítima e nos demonstrou que não existia nenhuma marca física de abuso sexual em relação a Eloara. Tá? Foi
colhido material das partes íntimas dessa criança e será encaminhado ao laboratório para que seja realizado os exames necessários a possível comprovação de algum tipo de abuso sexual. Mas hoje, o que nós temos materializado já é que não há evidência de abuso sexual em relação a ela. O que ficou evidente também é que existia uma situação de pouca rigidez. Pode ser que a criança ela não era limpada da forma correta ou no momento adequado, poderia ficar suja durante muito tempo, causando determinadas dermatites na região das pernas e nas regiões genitais. Então, até com base nessa informação agora, doutor, eu fui até a casa, eu conversei com a família, não tive acesso à mãe, mas percebi que são pessoas assim, bem humildes, né? Até com pouca instrução. A mãe fala, né, que as agressões começaram no sábado. Em algum momento, né, ela pode ser responsabilizada por isso, por não ter comunicado à polícia? Sim, se ficar evidente a Polícia Civil que ela se omitiu, ela responde pelo crime praticado pelo próprio pai. Tá? Nós ouvimos essa mãe ontem, ela nos demonstrou total atenção à criança. Ela também é portadora do espectro autista, então ela tem uma forma de pensar um pouco diferente, ela é atípica, né? Então a gente precisou conversar com ela, demonstrando algumas questões importantes. A família gritou alto durante a oitiva da avó materna, demonstrando que ela solicitava socorro com frequência para o atendimento da Eloara e, se ficar comprovado qualquer tipo de omissão, ela responderá pelo crime praticado pelo próprio pai. Para finalizar, doutor, conversando com a irmã, né, da mãe ontem, da tia da própria Eloara, eles me mostraram áudios, mensagens do pai, né, do Admilson, ameaçando essa família. E amigos do Admilson também, se eu não me engano, que são da Bahia. Essa família pode entrar, por exemplo, no serviço de proteção à testemunha? Como é que está essa investigação? Sobre as ameaças, por exemplo? Pode entrar, pode fazer ocorrência, inclusive, pelas ameaças, eles não fizeram essa ocorrência, mas nós podemos encaminhar a família. Se, no caso, sendo mulheres, nós encaminharemos para a DEAN, que adotará as medidas necessárias à medida protetiva. Mas nós não recebemos nenhum tipo de informação oficial de que elas já tenham sido ameaçadas. Admilson está preso, autuado em flagrante, doutor? Ele foi autuado pelo crime de tortura praticado, com resultado morte praticado contra a criança. Caso seja necessário, o Ministério Público também está atuando em conjunto com a Polícia Civil. Caso ele entenda que houve algum outro crime, ele poderá acrescentar isso às investigações e o Poder Judiciário ficará responsável pela aplicação de uma determinada sentença, tanto pelo feminicídio quanto pela tortura. Pelo que a família me falou, para finalizar, esse homem veio da Bahia, né? Ele tem algum histórico criminal por lá? Já foi preso por lá? Ou por aqui? Não há histórico criminal dele, eu verifiquei isso ontem, pelo menos no Espírito Santo. Em relação à solicitação que nós tivemos da Polícia Civil da Bahia, nós estamos aguardando respostas. Ok. Delegado Ricardo Barbosa, muito obrigado, né, pelas informações. Parabéns pelo trabalho do senhor, viu? Bom trabalho, boa semana. Obrigado. Nós conversamos ao vivo com o delegado Ricardo Barbosa, titular da Delegacia de Aracruz, que investiga esse caso terrível, a morte da Eloara. O pai dela, o Admilson, foi preso em flagrante e autuado por torturar a própria filha. Eduardo Santos, é com você. Pelo que a gente reparou aí, ô Falcão, pela fala do delegado, é uma família completamente desestruturada, né? Uma família muito humilde, como você disse, muito humilde. Bem, muito humilde. Pouca informação, né? A mãe da criança, pelo jeito, não tinha, assim, acesso à informação de como proceder numa situação como essa. Enfim, completamente estruturada. E a criancinha acabou pagando com a própria vida, lamentavelmente. Que tristeza. Tudo muito triste, né, Dudu? E a gente segue acompanhando o caso, claro, né? Valeu, Falcão. Obrigado aí pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado. Irmão. Valeu. Fique com Deus.